Salve, galera! Vamos lá. Correção dos exercícios sobre equação exponencial, parte 2, né? Então, para você que ainda não fez a parte 1, aconselho entrar lá, assistir o vídeo explicativo e fazer essas atividades. Agora vamos para a parte 2, né? O que nós temos aqui na parte 2? Primeiro exercício aí. A equação 1 sobre 3 elevado a x é igual a 81 em R. Vale, aí nós temos as alternativas. Então, qual que é o objetivo de uma equação exponencial? Né? Primeiro, a equação ela é tida como equação exponencial quando apresentar a variável no expoente. Então, isso que caracteriza a equação exponencial. Então, é a variável no expoente. Quando o exercício pede resolva a equação exponencial, quer dizer encontre o valor da variável presente nessa equação. Beleza. Nós vimos que para resolver uma equação exponencial, a gente tem que usar alguns recursos matemáticos, né? Em alguns casos, aplicar as propriedades, principalmente propriedades de potência e de raiz. E nesses exercícios que iremos fazer agora, vamos ter diversas situações que envolvem aí a aplicação das propriedades de potência e raiz. Bom, vamos lá. Também disse a vocês que para nós resolvermos essa equação, nós temos que objetivar ter a mesma base da potência de ambos os lados da igualdade. Então, a mesma base de uma potência que eu tiver de um lado, eu tenho que ter do outro, para que eu possa fazer a simplificação das bases. Então, do lado esquerdo, eu tenho aqui, 1 sobre 3 elevado a x. Então, isso aqui vai continuar desse jeito, 1 sobre 3 elevado a x. O que eu vou fazer com esse 81? Eu vou decompor o 81 numa base que seja igual à base que está do outro lado. No caso, 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. 3 dividido por 3, 1. Pediu para parar, parou. Conclusão, 1, 2, 3, 4. O 81 é 3 elevado a quarta. Professor, eu preciso fazer isso toda vez que eu for resolver um exercício, eu tenho que fazer essa decomposição. Se eu já souber de cabeça que 81 é 3 elevado a quarta, eu já não posso substituir? Pode, galera, sem problema nenhum, tá? Você já poderia colocar direto aqui, no lugar do 81, 3 elevado a quarta. Tranquilo. Professor, mas de um lado é 1 sobre 3 e do outro lado é 3. Então, não é a mesma coisa. Exatamente. 1 sobre 3 não é 3. Porém, eu posso fazer o 1 sobre 3 se tornar uma base 3. Como que eu faço isso? Por isso que eu disse da importância de vocês estudarem as propriedades da potência. Nós temos algo na potenciação chamado inversão de base. O que é a inversão da base na potência? É pegar o valor que está no numerador, passar ele para o denominador e pegar o que está no denominador, passá-lo para o numerador. Eu posso fazer essa troca, professor, essa inversão? Pode. Qual é a condição para que eu faça isso? Inverter o sinal do expoente. Inverter quer dizer, se ele é positivo, ele fica negativo. Se ele é negativo, ele fica positivo. Tranquilo? Então, você pode inverter tanto o segundo membro, que seria aqui, como não tem nada embaixo do 3, você coloca 1. Ou você inverte aqui, 1 sobre 3, você inverte. Eu vou inverter o lado esquerdo. 1 sobre 3, o 3 vai para cima e o 1 vem para baixo. Mas 1 embaixo eu não preciso colocar. Ah, verdade, se é 1 aqui, se você quiser colocar, tudo bem, tá? Mas não precisa. Então, eu não preciso colocar o 1 aqui, tá? Beleza, professor.
E o que acontece com o sinal do x? Ele é positivo, agora ele vai ficar negativo. Isso é igual a 3 elevado a 4. Olha só, a mesma base, simplifico. Conclusão, menos x é igual a 4. Como x é negativo, multiplica por menos 1. Conclusão, x igual a menos 4. Pronto, resolvido, resposta letra A. Esta é a resposta da questão. Maravilha aí, galera? Vamos para o segundo exercício, galera. Segundo exercício, temos a seguinte equação. A equação raiz quadrada de 2 elevado a x é igual a 64. Mais uma vez, temos que resolver essa equação, ou seja, encontrar o valor do x, da variável. Para isso, eu tenho que ter a mesma base. De um lado, eu tenho aqui 2. Do outro, eu tenho 64. Então, eu vou ter aqui, ó, raiz quadrada, né, de 2 elevado a x, tá, igual a 64. Mais o 64, se eu fizer a decomposição dele, eu vou ter 64 dividido por 2, 32, dividido por 2, 16, dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. Pediu para parar, parou. Agora é só contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 64 são 2 elevado a 6. Beleza. 2 elevado a 6. Professor, eu tenho um problema. De um lado eu tenho uma raiz, do outro eu não tenho. Eu posso simplificar assim? Não, não pode. Eu tenho uma raiz de um lado e de outro lado eu tenho a potência. Ou eu simplifico se as raízes forem iguais, ou eu transformo tudo para a potência de mesma base para poder simplificar as bases. Professor, mas como que eu passo de raiz para potência? Mais uma das regras que nós vimos lá no quarto bimestre, quando nós falamos sobre radiciação. Recomendo, se você não captou essas informações, entre lá no canal, assista o vídeo sobre radiciação. Lá eu mostro como fazer essa transformação de raiz para potência e de potência para raiz. Bom, mais um breve resuminho aqui diz o seguinte. Se eu tenho uma raiz x é o meu radicando, elevado a com o índice b, tá? Veja bem, isso aqui é uma raiz, tá? Na raiz eu leio, quem está aqui dentro é chamado de radicando. Nesse caso seria o meu 2, tá? O A é o expoente do radicando, nesse caso aqui é o x. E o B é o índice do radical, nesse caso não apareceu nada. E quando não aparece nada é porque é uma raiz quadrada. Estão lembrados? Quando não aparece nada, se não aparecer nada aqui, é porque a raiz ela é uma raiz quadrada, tá? Fica implícito. Toda vez que não aparecer, é 2. Beleza, o que diz a regra para transformar de raiz para potência? Basta dividir o expoente do radicando pelo índice do radical. Ou seja, isso aqui vai ser igual a x, conserva o radicando, tá? Divide o expoente pelo índice, ou seja, A dividido por B. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou conservar o radicando, que é o 2, e vou dividir o índice, que é x, ou o expoente, que é x, pelo índice do radicando, ou seja, vai ficar x sobre 2. Tanto aqui, ó. E do outro lado,
Do outro lado continua 2 elevado a 6. Agora eu tenho a mesma base, ó, 2 e 2. Simplifico as bases e faço a igualdade dos expoentes. X sobre 2 é igual a 6. O 2 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Conclusão, 2 vezes 6, 12. Então, qual deve ser o valor de x? 12, resposta também, letra A. Ok, galera? Viram aí? Continuation, galera. Terceiro exercício agora, ó. Resolvendo a equação 3 elevado a x elevado a x mais 1 igual a 729, em R, obtemos a seguinte solução. Bom, ele quer saber a solução dessa equação. E eu já disse, solucionar uma equação exponencial é encontrar o valor da variável presente no expoente. Tranquilo. Quando ele diz em R, ele está dizendo que é um número real, pertencente ao conjunto dos números reais. Né? Nós estudamos isso no bimestre passado. Então vamos lá. Eu tenho aqui as alternativas e vamos fazer o cálculo. O primeiro passo é fazer com que a base, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da igualdade, sejam iguais. De um lado é 3, então do outro lado tem que ser 3 também, senão não vai ser possível resolver. Bom, já eliminando esse parênteses, quando eu tenho dentro da regra da potenciação uma potência elevada a outra potência, o que diz a regra? Multiplica. Então esse x aqui, ele vai multiplicar esse x e ele vai multiplicar o 1. Então eu vou ter desse lado 3 elevado x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 1, x. Então vai ficar 3 elevado a x ao quadrado mais x. Do outro lado da igualdade eu tenho 729. O que eu vou fazer com esse camarada, professor? Vou decompor ele. Mas eu vou decompor em qual base, professor? Se você tem 3 de um lado, do outro lado vai ter que ser 3. Então eu vou tentar fazer já direto com 3. 729 dividido por 3, gente, 243. Ainda dá por 3. Então vamos lá. 243 dividido por 3, 81. Ainda dá por 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Pediu para parar, parou. Agora é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, galera, 729 é igual a 3 elevado à sexta potência. Então, eu vou substituir aqui. Ó. Vou colocar no lugar de 729, 3 elevado a 6. Agora, como eu tenho a mesma base de ambos os lados, simplifica as bases. O que eu faço com os expoentes? Faço a igualdade deles. X ao quadrado mais x igual a 6. Passo 6 para o lado de cá, eu vou ter x ao quadrado mais x menos 6 igual a 1. Galera, igual a 1 não, desculpa, igual a 0. Então, o que eu tenho aqui agora? Eu tenho uma equação do segundo grau. Aí você vai resolver como uma equação do segundo grau, do jeito que você achar melhor. Ou faz por Bhaskara, ou faz por soma e produto. Qualquer jeito que você fizer, vai dar a mesma resposta. Se você fizer por Bhaskara, você vai encontrar a seguinte resposta. Você vai encontrar que o x' é menos 3 e que o x, duas linhas, é igual a 2. Menos 3 e 2, portanto, resposta também letra A. Tá? E veja bem, eu já coloquei a resposta direto aqui. Se você quiser fazer por Bhaskara, você vai usar lá a fórmula do delta, tá? Lembram lá, ó? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Depois vai para a fórmula de Bhaskara, menos B
mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Substitui aqui, ó, o a é o x ao quadrado, o número que está junto com o x ao quadrado, né, o coeficiente é 1, o b também é 1, e o c é menos 6, tá? Aí é só substituir aqui, você vai achar essas mesmas respostas aí, tranquilo? Continuation, galera, quarto exercício aí. O que nós temos no quarto exercício? 0,5 elevado a x igual a 1 sobre 16. Esse exercício, geralmente, ele causa uma certa dúvida no aluno por conta de aparecer um número decimal. Mas qual que é a grande sacada? A grande sacada é transformar esse número decimal, que é 0,5, para um número fracionário. Como que eu transformo de decimal para fracionário, professor? Olha só, para assumir com essa vírgula, eu tenho que andar uma casa para a direita. Então vai ficar 5 sobre, eu andei uma casa, então vai ser 1 zero, 5 sobre 10. Agora eu simplifico isso aqui, ó. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Conclusão, 0,5 é 1 sobre 2. 1 sobre 2, meio, né, gente? Ó, 1 sobre 2 elevado a x igual a 1 sobre 16. Vou fazer a decomposição do 16, ó. 16 dá por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Conclusão, 2 elevado a quarta. Então aqui vai ficar 1 sobre 2 elevado a quarta. Professor, o 1 não está elevado a 4, e agora? Eu posso escrever o 1 elevado a 4? Pode, gente. Se eu escrever isso aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. 1 sobre 2 elevado a x igual a 1 sobre 2 elevado a quarta. Mudou alguma coisa, professor, de um para o outro? Não, gente. Por quê? Porque 1 elevado a qualquer número é igual ao próprio 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 milhão de vezes é 1, gente. Tá? Então eu posso escrever ele da mesma forma que está do outro lado. Por quê? Pelo fato da base ser 1. Tranquilo? Só posso fazer isso porque a base é 1. Aí ficou 1 sobre 2 elevado a quarta. Conclusão. 1 sobre 2 com 1 sobre 2 elimina x igual a 4. Pronto aí, resolvida a questão. Tranquilozinho? Beleza? Maravilha aí, galera. Continuando então a correção, quinto exercício. Se 5 elevado a x mais 2 igual a 100, então 5 elevado a 2x é igual a... Quero chamar a atenção de vocês que esse exercício, ele não pede para encontrar o valor de x. Ele quer saber quanto que é 5 elevado a 2x, tá? Essa é a grande sacada desse exercício. Ele não quer saber o valor de x. Então vamos lá. Primeiro passo é o seguinte, vou colocar aqui, repetir aqui novamente, ó. 5 elevado a x mais 2 igual a 100. Olha só. Galera, nós temos dentro das regras da potência o seguinte: multiplicação de potência de bases iguais. Por exemplo, 3 elevado a 2, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 5. Tá? Lembram disso? Multiplicação de potência de bases iguais. Conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 5, 7.
Então, isso aqui é igual a 3 elevado a 7. Lembram dessa regrinha? Multiplicação de potência de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. O interessante, galera, da propriedade da potência é que ela é via de mão dupla. Ou seja, se ela vale da esquerda para a direita, ela vale da direita para a esquerda. Assim como você pode transformar um produto de potências de bases iguais, tá? Somando os valores, você pode separá-los também num produto. Olha só, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu posso escrever esse cara aqui, ó, 5 elevado a x mais 2, como sendo 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2. Ok? Eu posso separar, já que é uma soma no expoente, então, soma eu transformo em multiplicação, multiplicação eu transformo em soma. Eu posso fazer de um jeito ou de outro. Tendo um, eu passo para outro, tendo outro, eu passo para um. Tranquilo? E se fosse diferença, aí eu fazia uma divisão, porque a diferença no expoente indica a divisão. Agora, o que eu vou fazer com o 100, gente? Olha só. O 100, eu vou decompor ele, ó. Acompanha comigo aqui, ó. 100 é um número par, portanto dá para dividir por 2. 100 dividido por 2, 50. Ainda é par, dá para dividir por 2. 50 dividido por 2, 25. Agora é ímpar, não dá mais para dividir por 2, nem por 3, vai dar por 5. 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Conclusão, quem é o 100? 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Olha só, eu tenho 2 duas vezes e eu tenho 5 duas vezes. Então, observem que eu posso escrever o 100 como sendo 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, veja bem, vamos fazer essa substituição, ó. No lugar do 100, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Galera, nós aprendemos que quando nós estamos resolvendo uma equação e eu tenho um termo multiplicando de um lado, ele vai para o outro lado dividindo, não é isso? Então, olha só. 5 elevado a x é igual... O que eu vou fazer? Esse cara aqui, ó, ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Ó. Eu passei ele para baixo. Aí, ó, eu tenho 5 ao quadrado aqui, 5 ao quadrado aqui. Se você quisesse cortar aqui em cima, já poderia, tá, gente? Já poderia cortar bem aqui, ó, tá? Então, sobrou quem, professor? Sobrou, de um lado, 5 elevado a x, e do outro lado sobrou 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, se você quiser resolver, dá 4. Agora, olha só, gente. O que o exercício pediu? Ele perguntou o quê? Ele pediu para achar x? Não. Ele pediu para achar 5 elevado a 2x. Professor, mas eu não tenho 2x aqui, eu tenho x somente. Verdade. Eu tenho 5 elevado a x. Como que eu faço para elevar 5 elevado a x para transformar ele em 5 elevado a 2x? Simples. Só elevar a 2 e esse cara aqui. Ou seja, eu vou fazer isso aqui, ó. Elevado a 2. Professor, mas eu posso fazer isso? Pode, desde que você faça do outro lado também, ó. Elevado a 2. Então, eu elevo ao quadrado tanto o lado esquerdo quanto o lado direito da igualdade. Aí eu tenho aqui uma potência elevada a outra potência, multiplica. Então, eu vou ter 5 elevado a 2x igual 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que vai dar 16. Conclusão. Quanto que vale 5 elevado a 2x? Que era a pergunta, ó. Vale 16. Ok, galera? E aí está resolvido mais uma questão. Continuation. Vamos para o sexto exercício. O que a gente tem aqui agora? Ó?
a soma das soluções reais de x elevado a x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 1 é. Aí nós temos as alternativas, beleza? Observem o seguinte, galera. O exercício não quer que a gente encontre o valor da variável. Não é isso. Ele diz o seguinte, a soma das soluções reais, tá? Por que soluções? Porque essa equação exponencial aí, ela vai ser do tipo do segundo grau. Porque eu tenho ali, ó, x ao quadrado mais 2x menos 8. Sendo assim, eu não vou ter só um valor para x, eu vou ter mais de um valor. E ele quer exatamente a soma desses dois valores. Lembram quando tem uma equação de segundo grau, que eu tenho x' e x duas linhas? Quando ele fala a soma das soluções reais, seria a soma de x' mais x duas linhas. O resultado que der é uma dessas alternativas. Mas vamos encontrar então esses valores. Bom, eu tenho aqui x elevado a x ao quadrado mais 2x menos 8. Isso tudo é igual a 1. Lembram quando eu estava explicando a resolução de uma equação exponencial, no caso em que do outro lado era igual a 1? Como que eu procedo? Veja bem, lembrem da potenciação. Todo número elevado a zero é igual a 1. Regra da potenciação. Então, se de um lado eu tenho base x, tá? Para que eu tenha base x do outro lado e dê como resultado 1, basta eu fazer o seguinte, ó, x ao quadrado mais 2x menos 8 vai ser igual a x elevado a zero. Todo número elevado a zero é igual a 1, então se de um lado a base é x, basta eu colocar x do outro lado também. Agora eu posso simplificar as bases e fazer a igualdade dos expoentes. Conclusão, x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. E agora eu tenho uma equação do segundo grau, onde o meu a vale 1, o meu b vale 2 e o meu c vale menos 8. E aí você vai resolver, ou faz por Bhaskara, delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, delta igual b, 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, 1, vezes c, menos 8. Então eu vou ter delta igual 2 ao quadrado, 4, menos com menos, mais 4 vezes 1 é 4, 4 vezes 8, 32. E 32 mais 4, 36. Agora vamos lá, fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então eu tenho que x é igual a menos b, que vale 2, mais ou menos raiz quadrada de 36, que é o valor do delta, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Tranquilo. Continuando, eu vou ter menos 2x vai ser igual a menos 2 mais ou menos. Quanto que é raiz quadrada de 36? Qual número que multiplicado por ele mesmo é igual a 36? É 6, professor. Beleza. 2 vezes 1 é 2. X', galera. X' é menos 2 mais 6 dividido por 2. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. 6 tira 2, 4, positivo. E 4 dividido por 2 são 2. Certo? Pronto, encontrei o x'. Agora o x duas linhas. Eu vou ter aqui menos 2, menos 6 dividido por 2. Sinais iguais, o que eu faço? Soma e conserva o sinal. Então eu vou ter aqui menos 8 dividido por 2. E isso vai ser igual a menos 4. Conclusão, x' é 2 e x duas linhas é menos 4.
Mas, professor, ele não quer saber o valor do x' e x duas linhas. Ele quer saber a soma do x' com o x duas linhas. O x' é 2 e o x duas linhas é menos 4. Quanto que dá 2 com menos 4? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, resposta, menos 2. Conclusão, letra A, menos 2. Belezinha, galera? Maravilha. Então, era isso aí, né? Assim a gente encerra aí mais uma bateria de exercícios sobre equação exponencial. Beleza? Nos encontramos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um forte abraço para vocês. Até a próxima aula. Não esqueça de, no final do vídeo, dar aquele like, aquele joinha, clique, curta e compartilhe, galera. Forte abraço para vocês.